Vamos ver o vídeo aqui do Carlito sobre Israel para a gente entender direitinho. Vamos lá. Desde o dia que toda essa onda entre Israel e Palestina começou, muita gente pediu para eu poder trazer aqui o meu comentário como cientista político de toda essa onda que está acontecendo envolvendo o território palestino, a faixa de Gaza e Israel. A gente sabe que vive uma crise histórica, uma crise polêmica para quem não consegue entender as origens desse conflito. E a gente já viu que na internet já se tem ali a divisão dos lados. Se você não apoia a Palestina, você está do lado do Benjamin Netanyahu, líder de extrema-direita, que está à frente nesse momento de novo do poder lá em Israel. Se você apoia Israel, você é favorável aos ataques que o povo palestino tem sofrido, e a única solução supostamente seria aquela que a gente viu sendo colocada em prática ali no mapa de 1947 e implementada em 1948 pela ONU. Por conta disso, eu vou fazer aqui algumas explicações no campo da diplomacia, da ciência política, e vou recomendar alguns materiais para vocês de suporte, para que vocês entendam toda a origem desse conflito e para que vocês possam compreender a questão da Palestina e por que gera tanta polêmica essa discussão quando vem para as redes sociais e por qual motivo também a mídia ocidental omite algumas questões envolvendo o conflito. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que você tem de manter esse canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês para colaborar também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Eu quero falar com vocês sobre esse conflito ali envolvendo o Hamas, a Palestina, Israel e muita gente ali nessa guerra de narrativa. Eu vi gente, inclusive, nosso próprio campo dividido aí, uma parcela dizendo que é um absurdo não se manifestar favoravelmente a Israel, outra parcela dizendo que não tem como não se manifestar solidariamente ao povo da Palestina, e outro público dizendo que, na verdade, tem que se encontrar uma solução pacífica baseada ali meramente no mapa sugerido pela ONU lá em 1947, que a gente viu que se implementou, inclusive, lá em 1948, mas de lá para cá, Israel não tem cumprido o acordo, inclusive forjou ali algumas guerras, como a gente tem acompanhado no decorrer da história, e isolou o povo palestino ali, faixa de terra que é totalmente controlada pelo governo de Israel. Aqui, antes de dar seguimento a esse conteúdo, como eu sei que é um conteúdo muito polêmico, a gente precisa trazer dois pontos importantes. O primeiro é da questão envolvendo a Palestina, que eu vou recomendar que vocês assistam uma série de vídeos publicados lá no canal da Sabrina Fernandes, do Tese 11, e de todas as pessoas que eu tenho acompanhado aí falando sobre a questão do conflito Israel e Palestina. O conteúdo dela talvez seja um dos mais completos por causa da questão da fundamentação com fontes históricas, com referenciais importantes, mostrando a perspectiva do lado palestino e fazendo, inclusive, diferente do que muita gente está dizendo aí na internet, as ressalvas em relação ao Hamas. Segundo ponto, para compreender a questão de Israel. Essa é um pouco mais simples. Basta vocês acompanharem a mídia tradicional aqui no Ocidente e vocês vão conseguir compreender claramente como é que Israel é taxada ali como coitadinha por parte da mídia ocidental. Quando a gente fala aqui em relação a se o Hamas é ou não é um grupo terrorista, isso depende muito da perspectiva ocidental. Vai soar um pouco estranho para você que vive no Ocidente e que viu o ataque que aconteceu, inclusive, com os jovens, incluindo os jovens brasileiros no último final de semana, lá na fronteira com a faixa de Gaza em Israel, mas para os ocidentais, os atos que foram cometidos ali pelo Hamas são entendidos como atos de terror e são entendidos como um ato conduzido por um grupo terrorista. Para parte dos árabes, o que acabou acontecendo ali foi uma insurgência, digamos assim, por parte do Hamas para tentar acabar com a opressão que o Estado de Israel tenta impor à faixa de Gaza e a Cisjordânia. Para que fique mais claro, para que vocês compreendam, o Hamas não é apenas um grupo militar armado, como algumas pessoas costumam falar. Ele é um partido político, que inclusive tem representantes legalmente eleitos. A partir de 2006, a gente viu ali a ascensão do Hamas, e eles utilizam com financiamento, evidentemente, estrangeiro, o seu poderio bélico para manifestar algum tipo de revolta e atenção para a questão que envolve ali a Palestina e o conflito com Israel. Muitos indivíduos que vivem na faixa de terra ali de Gaza, eles estão sem conseguir trabalhar há muito tempo, eles não conseguem pescar, eles não conseguem sobreviver de forma livre, porque existe, apesar do Estado palestino ser, em tese, um país que deva merecer o reconhecimento, já que ele aderiu ali ao Estatuto de Roma, aderiu ao Tribunal Penal Internacional, diferente do que acontece com o Estado de Israel, diferente do que acontece com os Estados Unidos, por exemplo. Esse conflito é um conflito que não se consegue chegar a uma solução por um motivo bem simples. Primeiro, se tem muita distorção em relação a conflitos entre
muçulmanos, judeus e cristãos. Que, de certo modo, depende da narrativa de onde você vai analisar para entender se existe ou não este tipo de conflito. Até porque o grupo que a gente está chamando aqui de Hamas, que, como eu disse, é visto como terrorista por Estados Unidos, União Europeia, Israel e outros lugares do mundo, mas outros blocos consideram que o Hamas em si não é aquela célula que a gente viu fazer aquilo que fez no último final de semana. Volto a dizer, para você, para mim, para nós que estamos aqui no Ocidente, isso pode parecer um pouco chocante, já que as informações chegam aqui pela perspectiva da mídia ocidental, que se baseia muito no movimento sionista, e que lá no vídeo que a Sabrina Fernandes faz, ela explica detalhadamente toda essa questão que envolve o movimento sionista, a questão do Hamas, que inclusive no seu início foi financiado pelo governo de Israel para poder fazer frente ao Fatah, grupo político também que tinha ali à frente o Yasser Arafat, e que inclusive a gente tem acompanhado que seguidamente os acordos que são firmados entre Israel e Palestina vêm sendo descumpridos por Israel. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês aqui? Porque muita gente tem dito que a esquerda está relativizando o que aconteceu em relação a Israel. Não se trata de relativizar, porque não se pode relativizar a violência. Neste momento, por exemplo, no conflito que está acontecendo entre Israel e Palestina, é uma referência que a gente pode trazer dentro do mundo cristão, protestante talvez, ou católico, no universo ali do Davi e Golias. Você tem um poderio bélico avassalador na mão da população de Israel, ou melhor, do governo de Israel, do Estado de Israel, e que agora vai tentar invadir o território da faixa de Gaza, que já é controlado por Israel, nada entra, nada sai, sem autorização do governo de Israel. E o que está acontecendo, que as pessoas denunciam, é o seguinte, que seja criado o Estado da Palestina, independente e autônomo, e que seja criado o Estado de Israel, independente e autônomo. A discussão precisa ser ampla. Não existe, inclusive, um consenso que eu vou trazer para vocês aqui, dizendo que todo mundo concorda com a alternativa. Vocês vão ter pessoas que vão seguir a linha de que não se deve haver o Estado de Israel, porque o território seria da Palestina. Vocês vão ter pessoas que vão defender, por exemplo, o mapa da ONU, que se deva ter ali território de Israel, território da Palestina e Jerusalém como uma cidade internacional. E você vai ter pessoas questionando, por exemplo, planos como a gente viu do próprio Donald Trump, que apresentou uma suposta solução pacífica para o conflito Israel-Palestina, que era basicamente traçar ali fronteiras que o próprio Trump imaginava que seriam corretas, sem consultar o povo da Palestina. É evidente que quando a gente vê na TV, por exemplo, as pessoas sendo mortas, a gente fica chocado. Nossos compatriotas estão morrendo, mas do outro lado, também na Palestina, crianças estão morrendo. Muita gente tem utilizado no nosso campo o termo chamado de genocídio palestino, que é questionado por alguns meios acadêmicos, que é questionado, inclusive, por algumas correntes de discussão, mas o termo apartheid, que é o que acontece com a população da Cisjordânia e da faixa de Gaza em específico, sob a influência ali do governo de Israel, não dá para negar. Então, muita gente questionou, por exemplo, a nota que o governo brasileiro publicou. O presidente Lula publicou nas redes sociais uma nota ressaltando ali que é contra as ações de terror, aos atos de terror. E lembrem vocês, quando a gente fala dos atos do Hamas, a gente não está falando dos atos dos palestinos. Até porque a própria população palestina, ela também não quer viver sobre o medo e o risco que o Hamas às vezes causa para eles também. Só que sabe o que acontece? Parte da população palestina, cerca de 48% dos homens que vivem na faixa de Gaza, não trabalham, não conseguem emprego, estão desempregados. E aí, às vezes, ele precisa de comida, precisa de água, porque tudo isso, de certo modo, é racionado ali pelo Estado de Israel. O que acontece? Eles vão pedir ajuda ao Hamas, que volta a dizer, não é meramente o grupo de terror, como algumas pessoas estão tentando trazer apenas. É um grupo político que tem, inclusive, representação dentro da Casa Legislativa, que tem, inclusive, ali a defesa suposta da democracia como um dos seus pilares também, que pratica, de certo modo, esse socialismo para mostrar para a população da Palestina que eles passam por causa dos bloqueios que são ocasionados por Israel. Eu sei que muita gente que vai ver esse vídeo aqui vai continuar sem a compreensão do que eu estou falando. Então, por conta disso, eu estou tentando fazer um resumo da história para que você... E é polêmico mesmo isso, gente, porque no Estatuto do Hamas ele defende a dissolução do Estado de Israel. Só fazer essa pequena observação. O vídeo deu uma osciladinha aqui, mas vamos seguindo aqui. Entendam, os ataques precisam e devem sim ser questionados, precisam e devem sim ser repudiados. E a resposta desproporcional de Israel, que tem inclusive matado já vários civis palestinos, que nada tem a ver com o conflito entre Hamas e o próprio Benjamin Netanyahu, precisa também ser denunciada. Até onde a gente sabe, a população ali
da faixa de Gaza vai ser massacrada pela força e pelo poderio bélico que Israel tem. Porque, para mim, que sou historiador e que entendo o conflito histórico que existe entre as regiões, tem sim um lado que é oprimido, e não é o lado de Israel, gente. O Hamas não é a Palestina. E é isso que a gente precisa compreender. O povo palestino não é o Hamas. Quando as pessoas estão com fome na faixa de Gaza, procuram o Hamas. O Hamas da comida, o Hamas da água, o Hamas da roupa, o Hamas da gás. E aí fala, tá vendo? Tá passando por isso por causa de Israel. Você quer continuar vivendo assim? Quase que como indigente? Muita gente, inclusive, chama a faixa de Gaza como a maior prisão a céu aberto do mundo. Por quê? Porque ninguém entra e ninguém sai de Gaza sem autorização de Israel. Palestinos que vivem em Israel não têm as mesmas seguranças que os israelenses, por exemplo, que em tese vive na Palestina, mas você não pode pegar um conflito como esse e tratar meramente como bonzinhos versus malvados, porque para quem entende um pouco de história, apesar dos atos chocantes que devem ser condenados, como eu falei, vou ter de frisar aqui, um lado é o lado oprimido e não é o lado de Israel. Por que a mídia ocidental não está mostrando as crianças morrendo também na Palestina? A vida de uma criança palestina não vale nada, a vida de um jovem palestino não vale nada. Quem acompanha a diplomacia global e quem, inclusive, entende um mínimo ali de diplomacia, consegue entender que a nota que o presidente Lula publicou está totalmente dentro daquilo que o Estado, como o Brasil, seguindo, inclusive, a sua própria Carta Magna, precisa fazer em um momento como esse. Eu vi até alguns portais publicando o seguinte: Lula terá que negociar com o Hamas para poder conseguir libertação de reféns brasileiros. Governo brasileiro terá de negociar com terroristas do Hamas. Só que o Brasil não vai estar dialogando com terroristas como algumas pessoas estão dando a entender. O Brasil estará dialogando com um dos grupos políticos que tem cadeira dentro do poder político, ou do parlamento, como vocês queiram chamar, da Palestina, que é o Hamas. E eu queria que vocês, inclusive, assistissem, como eu já falei para vocês, os vídeos da Sabrina Fernandes, a série muito boa, são 5 vídeos aproximadamente. Se você quiser compreender mais a questão da Palestina, vá lá. Para mim, de todos os conteúdos, como eu falei para vocês, que eu acompanhei aqui até hoje, fazendo essa pesquisa para o meu material desse vídeo, foi o canal que eu achei mais completo, assim, detalhando tudo, ponto a ponto. Além, é claro, também do respaldo em fontes. Então, sim, o terror tem de ser repudiado, reprimido. O Hamas não é a Palestina, o povo da Palestina também é vítima nesse conflito e vai ser massacrada por Israel, porque é isso que Israel quer fazer, aproveitando essa narrativa envolvendo o Hamas. Então assista ao vídeo da Sabrina Fernandes e se quiser compreender um pouco mais a versão de Israel, basta ligar na TV que já está passando aí. Crianças e jovens inocentes palestinos mortos aparentemente não incomodam muito parte da mídia ocidental não, já que eles estão utilizando inclusive imagens de ataques à faixa de Gaza para ilustrar as pessoas que perderam a vida em Israel. Aos familiares de quem perdeu algum parente lá em Israel, deixo aqui toda a minha solidariedade, aos palestinos também, e a gente precisa sim encontrar uma solução pacífica. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, deixa aqui a sua opinião embaixo de tudo isso que a gente está vendo acontecer aí, e se você conseguiu compreender o ponto que a gente está trazendo aqui, volto a dizer, o lado da vítima não é o lado que está oprimindo uma população que está presa a céu aberto. A gente precisa repudiar o que o Hamas fez, mas a gente não pode dar um salvo-conduto para que o Bibi Netanyahu faça o que ele quer com a população palestina. É isso, gente. Muito bom o vídeo do Calito.